6h44. Eu queria pedir a sua atenção, sobretudo você que é evangélico, agora. Queria pedir a opinião de quem está em casa, o verdadeiro evangélico. Você que tem alguma base espiritual para opinar sobre isso, não é uma opinião por um acaso. Muita gente viu, e quem não viu ainda, eu vou mostrar aqui a história de um pastor que morreu sexta-feira passada. E uma multidão acompanhou o sepultamento do pastor Uber Carlos Rodrigues, que, segundo a esposa dele, ele deixou um documento afirmando que ressuscitaria após 3 dias da morte dele. O pastor disse em documento: terei uma experiência com Jesus e ressuscitarei 3 dias após a minha morte, na madrugada em que se completa o 3º dia da minha morte. O pastor morreu na madrugada da sexta e a esposa dele, a família lá em Goiás, em Goiânia, na região de Goiânia, a família resolveu aguardar para saber se realmente o pastor ia voltar. E esse documento ele assinou em 2008. Em 2008 ele assinou o documento dizendo: vou voltar, aguardem. E aí fiéis da igreja do pastor movimentaram a cidade. Ele não teve condições de ficar os 3 dias na residência por conta do estado de decomposição do corpo, e ele foi mais além. Ele disse: durante os 3 dias em que ficarei morto, Jesus vai determinar que o meu corpo tenha condições de não estragar e não ficar causando mau cheiro, disse o pastor no documento, assinado com mais 2 testemunhas. Pois bem, o pastor morreu, o corpo começou a ficar estragado, mas mesmo assim a família atendeu o desejo. Fez o contrato com uma funerária, quase não saía, funerária, meu amigo. Essa agora tá danado, Bruno Pereira, funerária. Fez o contrato com a funerária e aí levou o corpo para lá. O corpo ficou em um ambiente, espécie de uma geladeira, e os 3 dias se passaram e nada do pastor ressuscitar. Moral da história: o pastor não ressuscitou. Os 3 dias se passaram e os fiéis lá acreditando que o pastor ia ressuscitar e nada do pastor ressuscitar. Eu te pergunto, o que é que você acha sobre isso, de alguém que tem esse tipo de pensamento? Você já pensou se essa moda pega, se todo alguém que crê diz que vai ressuscitar em corpo aqui na terra? O que é que eu penso sobre isso? A história bíblica conta que existe morte e ressurreição, mas não aqui nessa terra, mas não aqui nesse meio. Aqui nesse nosso meio, segundo os entendimentos bíblicos, houve a morte e a ressurreição de Lázaro, né? Que ressuscitou ao 3º dia. Ao 3º dia houve a ressurreição de Lázaro. Mas não, meus amigos e minhas amigas, de um homem, no 4º dia, na verdade, mas não de um homem assim como eu e você, pecador. Se isso acontecesse, ele estaria se igualando a Jesus Cristo. Seria o novo Jesus Cristo da terra. Então nenhum pastor, nenhum homem, por mais sábio e bíblico que ele seja, ele terá essa capacidade de morrer e ressuscitar aqui na terra. Ele já pode ter ressuscitado, mas lá em cima, espiritualmente. Eu não sei da conduta dele aqui na terra, não sou eu que julgo, quem julga é Jesus Cristo, julgamento final. E lá na Bíblia diz, em João 14,6, que ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. O único caminho que tem de chegar ao Pai é Jesus Cristo. E Jesus Cristo jamais deixou esse ensinamento. Esse ensinamento de dizer que pregai para o próximo que quando você morrer, você vai ressuscitar em terra. Aqui na terra, decretado o óbito, a morte pelos órgãos competentes da medicina legal, já era. Não tem como você voltar mais. Não tem um botão de voltar para ligar. O que é que o pastor Daniel está dizendo aí, o Cacau? Sim,
no quarto, Lázaro ao quarto dia, isso. Lázaro ressuscitou ao quarto dia. Obrigado, pastor, pela sua colaboração conosco. Então, assim, é impressionante, amigo, como... Imagine se o cara vai sair pregando isso por aí. O pastor vai pregando para lá, pegando para cá. Isso não é normal. O cara que está assim, ele não está normal. Ele não está normal. Eu queria pedir a opinião de você que é evangélico, que está me ouvindo agora. Eu queria botar 3 participações no ar. O verdadeiro evangélico que está me ouvindo. Eu não vou aqui criticar o pastor que fez isso. É Uber o nome dele, não é isso? O nome do pastor é Uber Carlos Rodrigues. Esse caso aconteceu em Goiatuba, em Goiás, e tem ganhado tanta repercussão. E, além do mais, as pessoas que esperaram, né? Os fiéis aguardaram. Na hora que ele ia ser enterrado, os fiéis ainda gritavam: abram o caixão que ele está vivo. Abram o caixão que ele está vivo. E nada do caixão. Nada do caixão. Aí o coveiro disse: não vamos abrir não, porque não tem condições de ele estar vivo. O coveiro dizendo, né? Aí a fiel gritava: abra, por favor, que o pastor vai ressuscitar. A fiel, o pessoal abriu o caixão e nada do pastor ressuscitar. Queria pedir a você que está me acompanhando agora, qual é a sua opinião sobre esse tema? Ligue para cá agora, bota o telefone na tela aí, Cacau. Me dê a sua opinião sobre esse tema. Eu queria te ouvir. Ouvir você que é telespectador, ouvir você que é telespectadora. Dizer que eu respeito a religião, respeito a igreja. Inclusive ontem fui a um culto muito abençoado, que eu me senti muito feliz. Daqui a pouco vou fazer o registro. Mandei para Cacau já a imagem da minha visita lá no culto que eu tive ontem. Saí, estava precisando de ir na igreja, conversar um pouco com Deus. Bota a foto, por gentileza. Bota primeiro, por gentileza, a participação do povo. Por favor, Cacau. Daqui a pouco colocar a imagem do culto. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia, quem fala é o Wellington. Oi? Aqui que fala é o Wellington, de Rosa Nova. Pois não, seu Wellington, bem-vindo. É o Levito Wellington que fala, sabe? Sobre esse caso aí, irmão. Se ele fosse arrebatado em espírito, né? Aí estava certo, ele poderia voltar, né? Mas depois que a pessoa morre, segue seu juízo, né? Ok, seu Wellington. Obrigado pela participação do senhor. Um abraço em Várzea Nova. Mais 2 ouvintes, mais 2 telespectadores, na verdade, preciso ouvir. Queria saber o que é que o povo pensa sobre isso, já que está tendo muita repercussão nas redes sociais. Alô, bom dia, quem fala? Bom dia. Bom dia. Quem fala? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a América. Pois não, dona América. Bem-vinda, irmã. Olha, o que eu tenho para dizer é que só tem um Deus no mundo, no céu e na terra. Não existe outro Deus. Por isso que Deus mostrou a ele que só ele que ressuscitou. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus maravilhoso do céu e da terra. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Isaac e de Abraão. Por isso que nem um vivente aqui na terra, nem você, por mais evangélico que ele seja, por mais fé que ele tem em Deus, ele não tem esse poder. Deus mostra que tudo é por ele. Obrigado, minha senhora. Eu agradeço a participação. Tem muita gente mandando uma opinião impressionante, como esse tema é polêmico. Pedir aos meus amigos e amigas que estão mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, no Instagram. Eu não tenho condições de ler todas essas matérias, ou melhor, esses comentários, mas eu vou lendo aqui alguns aos poucos, tá bom? Oi, bom dia, quem fala? É o Francisco. Oi, seu Francisco. Olha, Bruno, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso não, Bruno. Sabe por quê? Porque eu tenho ido na igreja e vejo muitas coisas erradas dentro da igreja, principalmente de pastor, cobrando que não deve cobrar naqueles fiéis, coitados, que não tem nada.
entendeu? Não tem nada, não tem nem para ele. Ele fica cobrando dízimos, essas coisas, oferta, tudo isso. Como é que um pastor desse vai ser ressuscitado? Não, como ele está pecando mais do que os fiéis. Obrigado pela participação do senhor. Por falar em igreja,